Você tem dúvida se você deve seguir concurso público ou se você tem que seguir ali sua carreira de advogado como profissional liberal? Você quer dicas sobre como conseguir o seu emprego no escritório de advocacia? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ter uma grande surpresa e eu tenho certeza que você vai adorar. Oiê! Seja muito bem-vindo aqui no Advogada de Família. Eu sou Brenda Viana, advogada, palestrante, professora, mentora, consultora jurídica e também idealizadora da rede Advogada de Família. Se você ainda não faz parte dessa rede de amantes pelo direito de família, já clica aqui embaixo, já se inscreve e também vai lá conhecer o Instagram @advogada de família, onde eu te trago pílulas diárias de direito de família. Hoje eu tô aqui com Tila Viana, que é treinadora e facilitadora pelo Blair Singh Training Academy e também mentora de carreira. Oi, Tila! Oi, Brenda! É um grande prazer estar aqui falando com você e com toda a sua audiência. E aqui hoje nós vamos falar a respeito de carreira e vamos dar algumas dicas muito importantes. Porque, principalmente, para mim, quando eu tinha 23 anos de idade e iniciei na advocacia, e aí eu vejo que são exatamente as mesmas dores que aquelas pessoas que me seguem têm. Então eu vejo muita gente perguntando como que ela consegue o primeiro emprego, se ela tem que seguir concurso público ou se ela tem que ir para advocacia, como, por exemplo, ela pode fazer, né, para se planejar, a importância do planejamento na carreira. Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho e eu queria começar falando a respeito da questão do advogado iniciante. Por quê? Todas as vezes quando a gente inicia uma carreira, a gente fica com aquela sensação de que a gente tem que cobrar mais barato porque a gente não tem experiência, a gente acha que ninguém vai contratar a gente porque a gente não tem experiência, a gente acha que não vai conseguir cliente porque a gente não tem experiência e a gente começa entrando por umas coisas, por exemplo, não vou cobrar consulta porque eu acabei de me formar, não vou cobrar os honorários assim porque eu acabei de me formar. E isso tem a ver com insegurança, né? Eu costumo falar que não tem problema você ser recém-formado, o problema é você ser inseguro. Isso para mim é o ponto número 1, porque o recém-formado não quer dizer que ele não sabe nada, mas ele se bota nessa posição. Ele se bota numa posição de que ele não sabe nada e a verdade não é essa, mas ele se alimenta desse medo e aí ele toma essa postura insegura. Aí por conta disso, ele começa a tomar atos aí por desabonar aquela imagem que ele tem dele mesmo. Então, e as pessoas não podem confundir com o trabalho, por exemplo, trabalho voluntário, parceria, não é isso. Mas você fazer uma atitude que não está somando. Então, eu não vou cobrar consulta de ninguém. Aí você vai e começa a fazer vários e vários atendimentos, você não fecha esse cliente. Porque como você acha que você é inexperiente e realmente pode te faltar uma experiência prática, mas não vai te faltar teórica, porque a gente parte da premissa que a pessoa estuda, né? Esse é o primeiro ponto. Então não vai te faltar essa parte teórica, mas não pode ter essa postura, né? Essa postura de, eu não sei nada, essa postura de favor. Muitos recém-formados, eles têm essa postura do favor. Que a pessoa que está sentando ali com ele está fazendo um favor para ele. E não é assim, é uma relação realmente de trabalho e o posicionamento neste ponto vai valer, né? Não é porque você é recém-formado que você não sabe nada. E não é o outro que está te pondo nessa posição. É você mesmo está se pondo nessa posição de que você não sabe nada. E existem várias coisas que o advogado pode fazer se ele tiver esse sentimento. Por exemplo, ele pode fazer parceria com advogados mais experientes. E aí, ao invés de ele deixar de cobrar aquela consulta, por exemplo, ele pode, inclusive, ancorar a autoridade dele na autoridade de alguém que já tem mais tempo, já tem experiência, né? Eu, por exemplo, presto mentoria em processo, então tem vários advogados que estão iniciando a carreira, me procuram para quê? Justamente para ele poder falar para outra pessoa que ele não advoga sozinho, que ele tem outra pessoa que já tem mais de 11 anos, que já tem experiência, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode fazer justamente isso, ancorar a autoridade dela em alguma outra pessoa, e aí ela não fica insegura, porque vai ter alguém ali ajudando ela, né, atuando com ela, né, fiscalizando ali a prestação de serviço dela, ajudando, auxiliando, dando dicas, enfim. Dando dicas não, porque
Pega isso, tá? Especialista não dá dica, especialista orienta, tá? Então vai ter um especialista ali orientando essa pessoa que está ingressando na carreira de trabalho. E aí, tem várias dessas pessoas que falam assim, não, eu não quero iniciar como profissional liberal, por quê? Porque ela quer ter aquela segurança de ter o salário todo mês e tal, e ela quer fazer o quê? Trabalhar para algum outro escritório. E aí eu te pergunto, quais as dicas que você pode trazer aí para uma pessoa que quer, então, distribuir seus currículos, enfim, participar de entrevistas e ser contratado por outro escritório de advocacia? Eu vou dar uma dica aqui, na verdade, isso não é a dica, tá? Isso é parte da minha mentoria de carreira, que isso vai caber em qualquer lugar, tá? Todo o processo seletivo, seja ele para o primeiro emprego, seja ele para um mestrado, tá? Ele é um processo de venda. Ele é um processo de venda. É um processo de você vender por que você tem que estar naquela vaga. Então, a gente parte desse primeiro princípio. E ninguém fala isso pra gente, Breda. Ninguém fala isso pra gente, que você está se vendendo, né? Então, quando você tá em busca de um emprego num escritório, como você estava falando, a primeira coisa é a gente entender que precisa de algo para apresentar. Então, geralmente, isso é o currículo. Hoje, a gente modernizou esse currículo de várias formas, tá? Então, a gente tem o currículo totalmente eletrônico, que pode ser através de uma rede social, pode ser o LinkedIn, por exemplo, mas a gente ainda funciona o currículo de papel. A estrutura simples que você pode achar aí no Google de várias formas. Mas tem uma coisa, que não basta ter um currículo, tem que ter um currículo atraente, tá? A questão de ser um currículo atraente é o seguinte, você tem que chamar o olho daquele buscador, daquele recrutador, por que você seria aquele candidato ali. E o recrutador, ele bate o olho, além dos dados, que tem que, por favor, né, algumas coisas parecem óbvias, mas eu gosto de falar do óbvio, tá? Todos os dados pessoais, eles têm que estar corretíssimos. E atenção ao e-mail que você vai colocar. Advogada Fofinha 2009 não é uma opção, tá? Então, faça um e-mail aí que esteja alinhado com o que você está se propondo. Então, advogada Fernanda, fulana, @ tal, para a gente ter já começar a se posicionar daí. A segunda coisa é a questão do resumo, né? Existe um resumo de uma pessoa que já trabalhou e um resumo de uma pessoa que nunca trabalhou. A pessoa que nunca trabalhou, ela tem que focar nas habilidades dela. O que ela pode fazer e o que ela traz, o que ela pode trazer de resultado para aquele lugar. A pessoa que já trabalhou, ela tem que focar nos resultados dela. Quais foram os resultados que ela teve nos outros lugares que ela pode trazer para trazer autoridade ali naquele resumo que ela está falando. E aí eu falo que o currículo atraente tem a ver com a venda, que a pessoa tem que entender onde quer que ela esteja, ela é um produto. Onde quer que ela esteja, ela é um produto. Então ela tem, e a gente só consegue vender esse trabalho, porque é isso que você está fazendo, você está vendendo o candidato para aquela vaga, mostrando que você irá trabalhar bem naquela vaga, que a gente só vende aquilo que a gente entende, que a gente acredita e que a gente vê valor. Para isso, você tem que fazer uma listagem mesmo do que é que eu sou bom e como isso, essa habilidade que eu tenho, consegue colaborar naquele ambiente. Então, se preparar para esse processo de venda mesmo. A outra coisa é que se for uma vaga aberta, uma vaga que foi anunciada, ela faz parte apenas das 5% das vagas, porque as outras 95% elas não são anunciadas. Elas estão através de pessoas que se conhecem, que aí é o segundo ponto do relacionamento. Quando você está em busca de um trabalho, eu falo que você tem que ativar toda a sua rede. Quem é a sua rede? Às vezes você acha que são só os seus amigos da faculdade, mas as pessoas estimulam, inclusive, uma competitividade. E, geralmente, quem já está num trabalho não quer indicar a outra pessoa. Isso aí acontece. Mas a sua rede, ela é muito maior. Às vezes, a pessoa que vai te ajudar numa indicação, ela é a sua vizinha, que conhece alguém, ou o filho dela trabalha em algum lugar e ela vai poder te ajudar. Se você comunicar essa rede de apoio, tá? Então, é comunicar de uma forma clara para a sua rede que você confia de que você tem em busca, porque você vai ver que várias pessoas vão se dispor para poder te ajudar.
Então, você tem que ter a clareza que 95% das vagas, elas não são anunciadas, elas são realmente resolvidas ali entre os relacionamentos e é natural, tá? É natural eu querer contratar um serviço de alguém que eu conheço, um serviço de indicação de alguém que eu conheço, é natural isso. E se essa vaga for aberta, leia a descrição da vaga. O que aquele escritório está procurando e veja se você atende aqueles critérios. Sabe por quê, Brenda? Tem hora que a pessoa, em nome do primeira oportunidade, ela quer caber em qualquer lugar, mas ela não cabe. Então, se você não tem carro e a vaga pede para você ter carro, você chegando lá com isso, mas eu vou comprar um carro e vou financiar. Não, veja se isso vale a pena para você. Você tem que realmente fazer essa análise, se aquele lugar, aquele ambiente, ele te cabe, tá? Porque sustentabilidade de carreira é felicidade. Então, a gente tem que fazer essa análise aí também. E às vezes a pessoa quer tanto aquilo dali, que aí, de fato, compensa ela pensar e falar assim, deixa eu ver aqui, o valor que eu vou receber dá para eu financiar um carro. Não, deixa eu ver aqui, o valor que eu vou receber não dá para eu financiar o carro, porque vai todo o valor do salário e eu ainda teria que completar e eu não tenho de onde completar, porque eu também não vou ter tempo de fazer uma renda extra para completar. Então, Tila, a gente entra aqui numa outra questão que também muitos advogados iniciantes têm essa dificuldade. Eles não sabem, porque no direito a gente tem muitas portas. Então, a gente pode prestar concurso público, aí pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser delegado, pode ser defensor público, pode ser advogado da União, pode ser analista judiciário, pode ser um monte de coisas. A gente pode trabalhar como advogado profissional liberal, ter seu próprio escritório, né? A gente também pode ser advogado empregado de outro lugar, enfim, existem muitas portas para quem faz direito. E aí a maior dificuldade dessas pessoas é o quê? É justamente saber para que segmento que ela vai. Se ela vai para o concurso público, se ela vai ali para a questão do profissional liberal, se ela vai trabalhar para outro escritório onde tem plano de carreira, como que a gente pode ajudar essa pessoa? Bom, a pessoa ela tem que parar para analisar o que realmente é importante para ela. Você pode achar em várias literaturas as pessoas falando assim, são os valores, né? Quais são os valores? A tradução disso é o que é realmente importante para mim e é inegociável. Isso, então, vai se traduzir nos seus valores. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um valor muito forte de família, será que você vai se adaptar num lugar de trabalho onde você não tem flexibilidade de horas ou você não tem dias de folga? Isso pode ferir diretamente, por exemplo, a família, o tempo de qualidade. Então, você tem que parar para pensar isso. Outra coisa, de uma forma bem geral, tá? Outra coisa se você é uma pessoa que não lida bem com instabilidades. Eu não gosto, eu gosto de ter tudo bem premeditado, tudo bem óbvio, eu gosto de saber quanto que eu vou ganhar no final do mês. Aí você está fazendo uma linha de um perfil mais seguro, né? Uma pessoa mais conforme, que precisa disso. Então, talvez a carreira pública seja a melhor opção para você. Agora, se você preza, eu gosto de flexibilidade de tempo, eu gosto de controlar, eu gosto de ter controle sobre a minha agenda, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas ações, talvez você entre melhor no perfil dos profissionais liberais, autônomos ou empreendedores mesmo, que vão fazer parcerias e entender que esse é talvez o melhor caminho para você. E é aquela coisa, né? A gente precisa saber qual que é a nossa medida, né? Porque a gente não vai caber em tudo. E aí eu vejo muito que quando a pessoa vai começar, aí ela fica assim, eu estou estudando para concurso, mas eu também estou procurando um escritório. E aí, a bem da verdade, a gente precisa de planejamento. Por quê? Porque você fica ali perdendo seu tempo, porque você, de fato, estudar para concurso é totalmente diferente de você estudar para advocacia, né? Da maneira como você vai exercer ali profissionalmente. E aí você vai ficar perdendo o seu tempo, porque você tá
executando plano A e plano B e, na verdade, você está dividindo a sua energia e nada vai para frente. Nem você passa no concurso, nem você, de fato, consegue colocar a sua advocacia ali para funcionar e tudo, porque também depende de tempo, né? Às vezes a pessoa ela não vai passar no primeiro concurso, então exige que ela estude, né? Que ela tenha um planejamento ali de, eu vou ficar, vou estudar tanto tempo, eu vou fazer tanto tempo, e aí, de fato, eu sei quais são os concursos que saem, eu sei de quanto em quanto tempo que sai, para que você possa se planejar. Não dá para você falar assim, eu vou advogar e ao mesmo tempo quer empreender. Gente, empreender exige muito esforço. Você precisa ter energia para venda, você precisa se qualificar justamente para você entender de marketing, de posicionamento, de precificação, enfim. E aí, ao invés de você estar fazendo isso, você está estudando para concurso público. Então, o planejamento é algo muito importante, né? Eu concordo com você, gênero, número e grau, e eu concordo com você que tudo é difícil. Você só tem que escolher qual é o difícil que você vai ali lutar, entendeu? Porque todo mundo tem as suas escolhas, tem as suas barreiras, tem as suas coisas que vai ter que lidar. Mas é necessário você planejar e escolher. Quando a gente fala de planejamento, pouco se fala na faculdade, pouco se fala ao longo da vida. A gente está numa geração que é tudo mais urgente, que é todo mundo agora, a geração dos 3 minutos. Eu quero meu resultado agora. Eu fiz isso aqui agora e eu quero que isso dê frutos agora. E não funciona bem assim. A gente sempre tem que ter uma visão de longo prazo e planejar nesse ponto é essencial. Quando eu falo assim, planejamento, eu falo qual é a grande figura que você vê no seu longo prazo. E a gente tem que pensar que no longo prazo envolve 10 anos, pelo menos 10 anos aí, de uma pessoa normal. Qual é a figura ideal? Qual é o cenário? Quanto que você ganha? Como que você tá? O que que você tem de posse? Como você se vê? Como as outras pessoas te veem? Isso tudo tem que ser imaginado para você poder traçar os possíveis caminhos no papel. Uma vez que você já tem uma figura clara de onde que você quer chegar, você tem que quebrar isso em pequenas ações, tá? Quebrar em pequenas ações para, olha, se eu aceitar esse emprego aqui agora, isso vai me ajudar a chegar naquela figura final que eu sonhei para mim daqui a 10 anos? Não, não vai. Bom, então talvez não seja a hora de eu optar por isso aqui. Ou não, isso vai sim, eu não estou sendo tão bem remunerado, mas olha, isso vai me ajudar a me conectar com pessoas que vai me levar àquele lugar que eu quero. As pessoas têm hora que elas têm tantas opções que elas se paralisam com aquele número de opções que elas têm e elas paralisam no medo de decidir o que elas realmente querem. Então, visualizar essa figura final do que você quer ali, do que você realmente quer, te ajuda a focar mais no objetivo do que nos obstáculos. Tila, eu quero te agradecer muito por todas as dicas valiosas que você deixou aqui hoje, né? Tenho certeza que clareou e ajudou muito todo mundo que está aqui iniciando a carreira, né? Foram dicas muito valorosas, muito preciosas que, como você mesmo disse, você traz na sua mentoria de carreira, né? Isso. Eu queria agradecer vocês que estão aqui com a gente até agora, agradecer o convite, agradecer essa audiência. Espero que você realmente possa pegar essas dicas aqui e aplicar e depois vir contar o resultado que deu aqui. E para você que tá aí, né, em pleno final de ano, deixa eu te contar uma coisa. O Anthony Robbins, ele diz assim, que a gente superestima no que pode fazer em um ano, né? Essas metas de final de ano, aí todo mundo tá rico, milionário, com muita vasta experiência na advocacia. E a gente se subestima do que pode fazer em 3, 5, 10 anos. Então, faz esse exercício, tá? De você se visualizar daqui a pouco. E vou te convidar mais uma vez, gostou desse vídeo? Deixa um curtir, se inscreve aqui, ativa o sininho, né, o sinal de notificação. Também vai lá no @advogada de família e faça parte, que lá eu deixo pílulas diárias sobre direito de família e também os stories muito ricos, porque eu tô sempre deixando caixinha lá e você pode tirar sua dúvida comigo, tá bom? Até a próxima!